Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor do Santos Futebol Clube, assim como eu, Anita Efraim, e assim como Isabel Nascimento, minha dupla, minha parceira de Alvinegras da Vila. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bel. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha parceira aí principalmente quarentena, né? Acho que é uma das pessoas que eu estou mais falando aí, o saco da Anitta todos os dias com dicas sobre tênis, dicas. A gente fala sobre relacionamentos que acabaram nessa quarentena. Uma conversa muito variada. E hoje, claro, né, voltando aí no assunto principal das nossas conversas, o Santos. E eu acho que é o assunto que a base. Opa, já contei. Tô assim agora. É um assunto. É um assunto que um dos assuntos que o Santista mais gosta, né? Tirando contratação, é a base, que é o que a gente vai falar hoje. Eu acho que é uma das únicas coisas, né? Que ano passado a gente tinha alguma controvérsia com o técnico Sampaoli, era a utilização da base. Então hoje a gente trouxe o jornalista Caio Nascimento para falar. Ele fez um texto muito legal contando sobre a base, contando sobre a necessidade, né? Que o Santos não é carinhoso e nem caridoso por olhar para a base, simplesmente uma questão financeira, né? Mas o Caio vai contar mais pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas, todo mundo que vai acompanhar. Já estão dando risada aí, porque é o jeito que eu falo, né? Meu sotaque. Vamos ver como é que vocês vão aguentar esses minutos aqui comigo, mas prometo que eu vou tentar dar uma aliviada. Imagina, acho que todo mundo, Caio, já leu, todo Santista já leu alguma coisa que você escreveu. Para quem ainda não conhece o Caio ou não ligou o nome à pessoa, o Caio estuda bastante técnica, análise tática de futebol, enfim, ele é colunista do Future também, e ele escreve sobre isso lá. E está aqui com a gente essa semana, para quem nunca ouviu a voz, diretamente de Taubaté, então, o Caio Nascimento participando com a gente. Então, bom, vamos começar, Caio. Eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte. Já vou começar com um menino que foi embora cedo demais, a gente sofreu porque ele foi embora, mas sorriu com o dinheiro que o Santos ganhou por causa dele. Queria falar um pouquinho do Rodrigo. Sofreu porque ele desapareceu depois. Nossa, sofreu com esse dinheiro, nunca mais deu as caras, mas queria falar com você sobre o Rodrigo. Caio, você acha que o Rodrigo vai ser tudo isso que o Santista acha que ele vai ser mesmo? Porque ele tá meio escanteado no Real Madrid, jogando ali, né, no time B, e que, na nossa opinião, é uma injustiça, né? O cara já meteu 3 gols em Champions, enfim. Conta um pouco sua opinião sobre o Rodrigo. Bom, eu sou meio suspeito para falar sobre o Rodrigo, porque eu acho que ele é o jogador mais completo que eu vi o Santos revelar, vou ser bem honesto. Eu falar, nossa, mais completo que o Neymar? Eu acho que assim, ele é uma categoria um pouco diferente. Eu acho que o Neymar ele se tornou mais completo depois que ele saiu do Santos. Eu sei que é duro ouvir isso, eu sei que é complicado, mas assim, ele sempre teve o talento natural. Acho que o Santos ele nunca, acho que esse é o grande quê do Santos, né? Ele não corta, vai, as asinhas do jogador. Eu acho isso extremamente importante, mas ele aprendeu mais depois que ele saiu daqui. E eu acho que o Rodrigo ele deu um pouco mais de sorte, porque ele pegou um treinador um pouco melhor do que o Neymar teve nos tempos dele do Santos. Eu acho que isso foi importante para a carreira dele e para ele ter estreado tão cedo no Santos e ter ido tão bem no Santos. Eu acho assim que o que me faz, né, achar que o Rodrigo, não estou falando que ele é mais jogador que o Neymar, mas eu estou dizendo que o período dele para cá, aqui no Santos, o pouco que foi para mim, na minha opinião, é o jogador mais completo, mais interessante que o Santos teve. Por quê? Ele já subiu com uma coisa que é importantíssima, uma coisa que hoje na Europa se debate muito, é uma coisa que se faz muito com o atleta, que é a decisão da jogada. Eu acho que assim, é mais importante hoje do que a técnica, né, do atleta, do jogador, é a tomada de decisão dele. Eu acho que o Rodrigo é um dos pouquíssimos jogadores da geração dele, ele é da geração 2001, né? Que tem a tomada de decisão de um jogador profissional já. Ele tem a tomada de decisão de um jogador frio. Ele
ele é um ninja, praticamente, digamos assim. Ele é um cara que tem um sangue muito frio, apesar de ser um futebol extremamente belo. Mas é um cara que, assim, vocês citaram, né, dos 3 gols que ele marcou na Champions League. Qual Aquele dia jogador foi faz um hat-trick impressionante. perfeito? Foi impressionante, exato. Ele sabe quando ele tem que cabecear, ele sabe com qual pé ele tem que bater, ele sabe se posicionar, ele lê bem a jogada. Vamos resumir, Caio. Então o Zidane só é um cuzão mesmo. Praticamente, assim, Legal, praticamente. Legal. Porque é complicado, eu sei que assim, depende muito do time onde você tá, sabe, Anitta? Aqui para nós no Brasil, assim, a gente não tem muito essa relação muito íntima com o que a organização espera do atleta. Lá no Real Madrid, infelizmente, acho que assim, até eles têm um slogan, né, assim, onde a franqueza, digamos assim, a alvidez do jogador, ela conta às vezes até mais do que a técnica. Então, assim, por exemplo, a gente cansou de ver o erro da vida, outros jogadores que não eram tão bons, mas tinham mais moral do que jogadores melhores. O Vinícius Júnior, infelizmente, ele também sofre com isso, porque é um jogador diferente, ele veio de uma realidade diferente, de um time cuja também não tinha essa exigência, até mais paternalista, que hoje, infelizmente, impera no Real Madrid. Eu acho, assim, que, só para complementar o que você falou, que o Rodrigo, para mim, ele se torna completo pelo extracampo. Então, se você falar hoje, o Neymar, com seus 26 anos, ele é de 90, ele é de 92. Nossa, ele tá velho. Mas, bom, hoje o Neymar, você ainda não consegue, por exemplo, enxergar o Neymar como um capitão. Uma coisa que o Rodrigo eu vejo, né? Um cara que vai para a Europa e na primeira entrevista dele ele já tá falando espanhol, para mim é outro nível. E você fala, pô, espanhol é fácil, é obrigação. Então, poderia ser obrigação, mas não é. Você vê inúmeros jogadores que estão há anos lá fora o Bale e não falam meia palavra. Oi? O Bale não fala espanhol, ele tá no Real Madrid há anos. Exatamente. Então, eu acho que sim, o Rodrigo ele se torna, porque talvez ele seja tão frio? Eu acho que porque o extracampo dele tornou ele muito maduro, né? Ele é um jogador, eu sempre falo isso, quando foi perguntado, você volta pro Santos? Ele nunca disse que volta, porque ele sabe que ele não pode se comprometer com isso. Ele sabe que se ele prometer pra torcida, a gente vai lembrar até o inferno que ele falou isso. Então eu acho que ele é muito bem assessorado e sabe usar essa assessoria em prol dele. Né? É moleque, nunca foi envolvido em nada, nunca teve uma festinha, nunca teve E é óbvio que ele tem a sua vida particular. Então, eu acho que o Rodrigo se torna completo, na minha opinião, muito pelo extra também, pelo por fora e pelo que ele pode se tornar. E, Caio, uma coisa que eu queria saber também, você falou um pouquinho da geração do Rodrigo. Quem mais no Santos é essa geração do Rodrigo? Geração 2001, que hoje tem aí 18, 19 anos e ainda pode render. Tem, por exemplo, quem está... Yuri Alberto, né? Negociações de Yuri Alberto, que a gente não sabe se fica, se não fica. Muito santista critica. Quem mais além do Yuri Alberto? E o próprio Yuri Alberto, você gosta? Acha que tem potencial? Ou mais ou menos? Olha, é uma pergunta difícil que você fez, viu? Mas, assim, a geração do Rodrigo, se a gente pode falar dessa maneira, ou seja, os jogadores que jogaram mais tempo com o Rodrigo na categoria sub-17, sub-15 especialmente, acho que o Rodrigo ele passou mais tempo no sub-15, no sub-17 ele ficou pouco, ele já foi alçado. É difícil você comparar. A gente tem que entender que cada jogador ele tem uma história, certo? Eu acho que a do Yuri Alberto ela foi adiantada. Ele não era um jogador para subir naquele momento, eu acho que, assim, isso acontece muitas vezes no Santos, né? A gente vê essa história você queimar jogador que você espera sempre um novo raio, mas bom, continua, perdão. Não, você tem razão, e é um dos pontos que eu sempre reclamo com relação ao Santos. O Santos, ele assim, o clube já revela, né, uma quantidade absurda de atletas, uma quantidade de atletas muito acima da média, e ainda assim consegue assim, se desgastar com uma boa parcela deles. Você cansa de ver, por exemplo, jogadores que foram revelados do Santos, deram um brilho logo no início, depois o que é normal, né, para um jogador novo, um jogador jovem, ter aquele pico, né, de descender da qualidade dele no momento, ele, no caso, acaba indo mal, ele volta depois, só que não. Acho que também é até uma questão também da torcida, tem que ter um pouco mais de inteligência, né, na hora de cobrar um jogador jovem. Cobrar um jogador jovem, eu falo, é a mesma coisa que cobrar um jogador estrangeiro quando ele vem para o seu time.
É a primeira vez dele ali. Então você tem que ter paciência. Você tem que entender que até ele entender a cultura, entender como é que se joga, o jogador da base, assim, por mais que ele já fale a língua, né, na diferença com o jogador estrangeiro, é diferente, ele ainda não sabe quem é o malicioso, ele não sabe com quem ele qual parte do campo, o adversário que ele pode correr ou não pode correr. Então, assim, ele vai oscilar, assim como, por exemplo, um jogador estrangeiro, ele oscila. Então, assim, dessa geração do Rodrigo, o jogador que eu mais gosto é o Sandri, tá? Ele é um volante, ele já teve pouquíssimas chances com o São Paulo lá no começo de 2019. Ele fez até uma partida contra o Altos do Piauí, acho que foi o primeiro jogo dele sob o comando do São Paulo, e ele jogou 15, 10 minutos ali, ele acabou com o jogo. Claro, era o Altos do Piauí. Claro, o jogo já estava decidido. Claro, o São Paulo poderia ter usado ele mais. Só que, assim, ele jogou de novo, né? Nesse começo de ano, em 2020, com o Jesualdo, um time diferente, uma situação diferente, e num clássico contra o Corinthians, e não foi bem. E já está sendo achincalhado. Também não foi tão mal, né? Eu não achei nada demais. Tipo, não achei bom, mas também não vi motivo para xingar o menino. Eu achei também que não se coloca um moleque em Itaquera depois de 6 meses sem estar jogando no profissional. Eu achei muito errado você simplesmente... Ano passado, tiveram 2 jogos, se eu não me engano, que o São Paulo ele colocou o Caio Jorge. Eu acho que foi contra o Palmeiras e contra o Inter. Foram 2 jogos assim. Acho que, se eu não me engano, ele coloca o Caio Jorge, depois já estava 4-0 contra o Palmeiras. E o Inter em casa, num jogo que o Guerreiro estava jogando super bem. Então, assim, também tem muito essa coisa de põe o menino para salvar o jogo. Aí ele vai mal, nossa, não serve para nada. Então é muito complicado. Acho que o Sandri esse ano, talvez não precisava ter sido colocado em Itaquera, sabe? Imagina, deve ser um absurdo você entrar o medo, a ansiedade, tudo. Claro, o jogador não é uma máquina, né? Ele tem sentimentos. Sim, E ele tem 17 Itaquera anos, não. Né? Exatamente. Mesmo o Renier, né, que você escreveu até no seu texto falando que ele está machucado, provavelmente volta só ano que vem. Eu acho que ele foi colocado também muito jovem. A torcida, outro jogador também que a torcida pede muito é o Lucas Lourenço. E ele parece meio magrinho ainda, sabe? Você não sei, tem uns jogadores que achei ele que foi tão mal na copinha. E uma expectativa tem muito essa grande, história. Né? Eu acho que eu vou tentar resumir uma coisa que o Santos faz de errado. O Santos ele erra muito na transição. Se for para resumir literalmente o problema do Santos é a transição. Por quê? O Santos é um time que deve ir até as calças, não é? Um time que tem problemas financeiros. Sim. Certo? Certo. Qual é a saída mais fácil para o Santos no momento? Botar garoto para jogar, porque você não vai precisar pagar literalmente uma transferência, certo? É barato. E, digamos, o garoto arrebenta em 5 jogos e já vai ter um time do estrangeiro querendo... Vai cochichar no ouvido do garoto ali, certo? Vai chuchar ali o Santos. Claro. É bom para o Santos. O Santos quer vender. Ele quer mais vender literalmente do que revelar. E essa ânsia de querer vender para tentar fazer caixa é como se fosse um tiro no pé. Porque, primeiro, você vai acelerar um processo que é o que aconteceu com o Yuri Alberto. Eu acho que ele já está queimado aqui no clube. Eu acho que ele já está queimado com a torcida. Para conseguir fazer esse processo de retomada é difícil, porque a gente sabe que o torcedor do Santos ele é ranzinza, ele demora para pegar confiança, e se ele já não tem confiança, nossa, é difícil. Eu torço para que ele fique, eu acho que a gente não pode abrir mão de um jogador de 18 anos de idade apenas, 18 anos de idade, que estava até agora com contato de base, então assim, não dá. Existem estudos que comprovam um centroavante, ele só começa a atingir o ponto de maturidade dele depois dos 25. Tá? O Lewandowski, por exemplo, hoje é considerado o melhor centroavante. Ele foi virar, de fato, um centroavante com 25 anos de idade. Ele já tinha sido dispensado do Zenit, foi para o Borussia Dortmund, ele alternava entre time reserva e time titular, reserva e titular. Com 23 ele virou titular e com 25 ele já era mais ou menos, assim, uma entidade no Borussia Dortmund. Depois ele foi para o Bayern e hoje ele é o que é, tá com 30. Então, assim, o Yuri Alberto ele já joga numa posição muito exigente, uma posição difícil, uma posição que você precisa ter sangue frio. Uma posição que um cara como o Rodrigo, por exemplo, um atacante, não é centroavante, mas é um atacante, jogador de definição, ele já é sangue frio, ele era um garoto já talhado, ele já tem o talento natural dele. Para ele já é mais fácil quando você tem um talento natural. Só que se você tiver um psicológico melhor, que é no caso do Rodrigo, um jogador mais acostumado à pressão, ele vai conseguir lidar. Só que ele é um extra classe. Aí entra outra parte. Ele é um extra classe. Nem todos os jogadores vão ser extra classe. Tudo bem, o Santos já revelou o Neymar,
já revelou o Rodrigo, já revelou o Robinho, já revelou não sei quem. Tá, a gente tem a facilidade de encontrar esses caras, porque o Santos é uma marca para jogador de base, a gente tem que sempre lembrar disso, e porque o Santos tem excelentes avaliadores. Isso é importante também falar. Na hora da peneira, o Santos tem ótimos avaliadores. Esse é o grande trunfo do Santos. Só que ele deixa perder isso justamente na hora da transição, porque ele tem a necessidade de fazer caixa com os jogadores que ele revela, e porque não consegue tomar conta do dinheiro, né? Como você a Isabel tá aí um falando, problema. Pô, conseguiu 40 milhões com o Rodrigo. Cadê esse dinheiro? Vocês não teriam que literalmente já jogar um Caio Jorge ainda bem que deu certo, mas ele não precisava jogar um Caio Jorge contra o Defensa e Justiça para marcar o gol da vitória, entendeu? E se ele perde aquele gol, o que a torcida ia fazer com ele? A gente sabe que o brasileiro não é só o santista. O brasileiro, ele não tem paciência. Esse ano, os dois meninos que você está falando, tanto o Caio como o Yuri, jogaram fora de posição, né? Eles tiveram que jogar de ponta. Poucos jogos inteiros, por exemplo, eles começaram na posição deles, que é de centroavante. Então, eu acho que também você queima o moleque, porque é a vaga que tem, joga aí, só que nem sempre é aquele que quer jogar, né? É aquele é bom, o time precisa daquela posição. Isso é complicado também. Exato. Você vai tirar o Eduardo Sacha, por exemplo, né? Que já é um cara experimentado, é o cara foi artilheiro do time. Você não vai poder tirar. Tem a hierarquia no futebol, não adianta. Você não vai poder tirar o Eduardo Sacha e já jogar o Caio Jorge. Seria até injusto o Eduardo Sacha, por mais que eu adoro jogador de base, quero ver jogador de base sempre jogando. Daí você fala, mas, pô, tem que botar. Daí entra também a pressão a gente nunca pode esquecer que também tem a pressão da diretoria. Fala assim, não, tem que botar o moleque para jogar porque a gente precisa fazer dinheiro. Daí vai lá e bota o Caio Jorge, joga ele, por exemplo, de segundo atacante, de ponta. Ele pode até vir a desenvolver essa qualidade, algo que ele não foi cobrado na base. Entendeu? Na base ele não precisava jogar em outra posição. Ele pode até desenvolver essa faceta com o Gesualdo, que trabalha muito bem isso. Só que, pô, o treinador também já tá com a faca nas costas, entendeu? Ele precisa dar resultado e tal. Então, assim, é um processo de aceleração que o clube faz que acaba jogando contra o que ele tem de melhor. E, assim, não é uma coisa inteligente do Santos fazer. Claro que os extra-classe, como o Rodrigo, o Neymar, eles sempre vão se sobressair nisso. Mas até quando a gente vai achar que só vai sair extra-classe, entendeu? Eu acho que o Caio Jorge ele tem potencial para ser um desses extra-classes. Só que, assim, ele joga numa posição que o Santos hoje tem. A gente não pode esquecer disso. O Santos tem um centroavante. Ele tem o Eduardo Sacha ali. Tá, ele não vai fazer sempre gol? Não vai. Mas quem garante também que o Caio Jorge ele vai toda hora fazer o gol dele, entendeu? É o caso do Yuri Alberto. Ele passou uma sequência sem fazer jogos. Hoje ele não vai. Eu diria que 70% da torcida do Santos não gosta dele. Ele tem 18, entendeu? Mas ainda voltando, só para terminar, às vezes eu divago muito, a Anitta sabe disso, mas assim, eu vejo muito o Sandri e o Ivonei, que já jogaram juntos. O Ivonei é um 5, né, Caio? Eu acho ele um híbrido, eu acho que ele pode ser 5, ele pode ser um 8. Eu gosto mais dele jogando como 8, como era o Renato, por exemplo. Eu vejo ele muito parecido com o Renato. Ele é frio. Mais inteligente, né? Mais inteligente. Eu acho ele mais técnico. Ele tem 17. É muito jovem, mas assim, ele parece já ser um jogador assim veterano, sabe? Ele não pela maneira dele se comportar em campo só, mas pela leitura dele em jogo. Ele sabe atacar, é o que o pessoal gosta de falar, né? Ele é o área-área, o box-to-box, né? Que é o cara que ele cobre o campo inteiro. Ele vai para atacar, ele volta para defender. Ele tem bola parada, poucos jogadores em base hoje se preocupam em treinar a bola parada. O Ivonei, ele é excelente batendo falta. Teve um jogo nessa Copa, na Copinha desse ano. Não só na base, né? O Santos faz muito tempo que a gente não tem um cobrador que a gente fala, nossa, ufa, ele vai bater falta. Faz então tempo. O Everton tá tentando porque ninguém tá conseguindo bater falta faz tempo, o né? Sanches cobra bem, mas não é aquela coisa tipo, meu Deus, uma bola parada, agora vai. Ai, tipo, que bom, né? Ufa, bola parada. Exato. Não. Uma coisa que você escreveu... Ele já foi melhor, eu acho, até, o Sanches em termos de bola parada. Uma coisa que você escreveu no seu texto, Caio, bom, a gente está se baseando muito no texto do Caio, a gente coloca na descrição do podcast aqui, para quem quiser ler o link, mas que eu e a Bel, a gente estava até falando antes, a gente está falando muito de jogadores, assim, tirando o Sandri e o Ivonei, mas muito do meio para frente, né, atacantes praticamente. Queria que você falasse um pouco sobre as revelações do Santos ali do meio para trás e também jogadores que não são... excelentes, mas que são úteis, né? Esse termo que acho que você até usou no texto. Por exemplo, o Alisson,
por exemplo, o Lucas Veríssimo, o Gustavo Henrique, que a gente não gosta porque ele foi embora, mas e nem é o melhor zagueiro do mundo, acho o Veríssimo muito melhor, mas são jogadores úteis. Então, queria que você falasse um pouco sobre esses jogadores que não são, meu Deus... Que compõem o elenco, né? Exato. E que às vezes faz muito mais sentido você manter eles do que você fazer, às vezes, uma contratação, por exemplo, de um Uribe ou de um Venuto, de jogadores medianos lá fora, que você pode usar esse tipo de jogador. A base, ela tem que ser, primeiramente, essa é uma coisa que eles ensinam, né? A base, ela primeiramente, ela tem que abastecer o time principal. Aí a gente volta rapidinho naquele papo de extraclasse. Nenhum time no mundo revela a extraclasse em toda a categoria dele. Ou em toda a leva. No caso, começaram em todo ano, né? 2000, 2001, 2002, essas gerações. Nenhum time faz isso, é impossível. Então, assim, a primeira coisa que um time ele tem que se preocupar é em revelar jogador que tem a capacidade de jogar no time principal. Ter capacidade não quer dizer que ele tem que ser extra-classe ou o melhor do time, mas que ele tem que ser útil. Aí entra no caso, até hoje eu faço essa meia-culpa comigo mesmo. Eu sempre critiquei o Alisson. Nossa, eu sempre tive uma raiva até do Alisson. Eu concordo, estava errado, mas assim, eu exigia dele algo que ele não podia dar, entendeu? E isso daí é uma coisa que a gente tem que começar, a gente precisa aprender, né? A gente tem que entender o tempo do jogador, a qualidade do jogador até o momento. Desculpa? A limitação, né? Que tal o jogador. A limitação. É igual tentar jogadores que você fala, cara, não vai entregar mais que isso. Jogadores, por exemplo, como Pará, não tô falando que seja base, mas assim, são jogadores que você sabe que vai entregar aquilo, e talvez aquilo seja o que você precisa, ou o que você pode pagar, né? Como no caso do Santos. E o momento, né? Porque, por exemplo, querendo ou não, o Alisson ele entende o jogo. Assim, ou ele aprendeu a entender o jogo. Às vezes tem até um jogador melhor do que ele, mas não consegue. Por exemplo, o Jobson é um jogador que a torcida adora, mas se você for colocar em efetividade e literalmente eficiência para a equipe, o nível dele, não estou falando técnica, mas o nível dele para o time é baixo. Ele não ajuda o time. Então, assim, adianta muito você ter um cara habilidoso, mas que não produz para o time? Não adianta. Aí o Alisson, né, ele é extremamente limitado, mas é um jogador que pelo menos serve para o seu time, ele ajuda o time. E é um cara que, por exemplo, a gente já cansou de ver o Santos contratar jogador do nível do Alisson para jogar, sendo que sempre teve ali, por exemplo, o Rodrigo Mancha, vocês lembram dele no passado? O Santos contratou aquele cara, velho, Rodrigo Mancha, sabe? Tipo assim, é um jogador que não joga hoje no Taubaté na Série A2, por exemplo. Mas é um jogador que, assim, times brasileiros torram dinheiro com jogadores iguais ou piores que tem na base. Então, eu tenho que partir desse preceito. A base revela jogador para ser útil. Então, aí evita times, por exemplo, como o Santos, que tem um orçamento muito apertado, de gastar dinheiro que não tem numa posição que você, em tese, pode fazer na base. E o Santos, no caso, né, a gente sempre fala, né, nossa, o Santos sempre revela muitos jogadores bons do meio para frente. Mas o Santos tem revelado jogadores bons do meio para trás. Só que eu acho que eles não são bem utilizados. Essa que é a questão. Um jogador que eu gosto, espero, torço, cruzo muito os dedos porque o Santos saiba utilizá-lo, até porque ele joga numa função que hoje você vai suar para você achar um jogador bom, que é na lateral direita, é o Cadu, o Carlos Eduardo. Ele tem 18 anos, fez 18 anos. Ele era para ter jogado essa copinha, ele machucou, não pôde jogar. Mas ele tem aquela coisa assim que você bate o olho, às vezes você nem precisa gostar tanto de futebol, você fala, pô, esse moleque ele tem talento. É o jeito que ele domina a bola, a jogada que ele escolhe, ele é capitão, então ele já tem aquela maturidade. É um jogador assim que eu acho que é um jogador que o torcedor esperava que o Zeca fosse, por exemplo. O Zeca, hoje o torcedor também tem raiva dele, mas na base ele era bom, ele era um jogador útil, ele não era um craque. Ele sempre foi um jogador útil, né? O torcedor odeia ele pela postura que ele teve em relação ao clube, né? Sim, a postura dele em relação ao clube foi lamentável, ridícula. Assim, o torcedor tem razão, não tira a razão do torcedor de ter raiva, ódio, não querer ver o Zeca pintado de ouro, pelo que ele fez, claro. Mas, assim, o processo até chegar nisso, né, de reduzir o jogador, ele, no caso, ele era um jogador útil. Era um jogador que, por exemplo, vamos dizer, baixasse um santo ali no Zeca, ali, que ele não fizesse as besteiras que ele fez. Ele era para ser titular até hoje do Santos. Eu não estou falando que ele é craque, que ele é um gênio, melhor lateral. Mas, pô, você vai pagar 10, por exemplo, 10 milhões no lateral? Não paga. Um time como o Santos não pode pagar 10 milhões no lateral, por exemplo. Você disse muito no começo da sua frase, né? É por conta muito da posição.
Eu acho que hoje o Brasil, a posição de lateral, é uma posição que está escassa no próprio Brasil, né? Tanto que, vai tirar o Daniel Alves da seleção, vai colocar quem, né? Existe uma dúvida nesse sentido. E então, você ser um lateral bom, e, por exemplo, você falando desse Cadu, eu pouco conhecia. Porque eu acho que também existe um vício da base santista de se olhar para frente. Né? Por exemplo, dificilmente eu agora estou pensando rápido, não lembro um goleiro da base. Eu acho que acaba sempre a gente ficando muito mais focada na frente, né? Do meio para frente, no ataque, pressionando também diretoria e todo mundo para colocar os meninos. A gente quer gol, a gente quer drible, a gente quer futebol bonito. E acaba mesmo as pessoas da parte defensiva ficando meio apagadas, né? Até gostaria que você falasse, falando em parte defensiva, do Alex, o jogador que a gente incluiu na lista agora do Paulista, ainda não jogou. E com a saída do Aguilar pode vir a ser uma boa oportunidade, né? Só um comentário, Vladimir é da base do Santos. Então, Vladimir eu não sabia, eu fui pesquisar agora. Eu nem sabia que ele era da base. Desde 2003. E olha que o Vladimir, ele nunca foi cotado, assim, nos períodos dele de base, assim, ele não era, assim, um goleiro que se destacava tanto. Claro, hoje, ele é até um goleiro interessante para você ter, por exemplo, uma reserva. É aquela coisa, você não precisa ir atrás de um goleiro, né? Mas, assim, tem o John hoje, ele já tá com 24 anos de idade, nunca jogou uma partida oficial pelo Santos. É um goleiro que já foi emprestado várias vezes, já tem experiência com o futebol profissional, ele jogou na Portuguesa, Santista, foi bem. Então, assim, é um goleiro interessante. Mas eu acho que, assim, é aquela coisa, tem 24 anos de idade, o Santista, a gente sabe, né? Aquela coisinha e tal. Nem sempre vai dar certo. Eu acho que o último goleiro, e eu acho que até conseguiu sair bem, porque ele entregou rápido, foi o Rafael. O Rafael, goleiro da base, ele também demorou para pegar a titularidade. Se o Domingo... Eu sabia que ele era da base. Ele foi pensado, ele fez a última parte. Oi? Eu achei que ele tivesse começado em Sorocaba. Então, é uma questão. Por exemplo, você pode ou não pode considerar ele da base. Ele foi contratado, mas não para jogar no time profissional, entendeu? Ele não foi registrado no time profissional. Ah, tá. Sabe? Mas assim, é por isso que hoje muita gente fala, pega um jogador e fala, não, ele não foi revelado no tal time. Peraí, ele estava na base. Você vai falar que ele não aproveitou o período que ele estava na base, entendeu? Então, assim, o caso do Lucas ele também. Ele chegou junto com o Vladimir no Santos, em 2003. Eu acabei de jogar no Google isso. E ele foi para a base, né? Ele chegou para jogar no Sub-20, se não me engano. A mesma coisa do Lucas Veríssimo. Ele chegou para jogar no Santos, ele já era profissional no Linense. Ele não foi revelado, entre aspas. Você pode falar que ele é um menino na Vila? Pode. Ele estava jogou uma meia dúzia de partidas na Copa Paulista, né? É profissional, mas nem todo time joga com a equipe profissional a Copa Paulista, que é o segundo semestre do calendário da Federação Paulista no Brasil. E ele chamou a atenção do Santos, o Santos contratou, só que ele não veio para o profissional. Ele veio para jogar na equipe B. Então, assim, teoricamente, ele foi revelado no Linense, teve a passagem dele no Linense e também fez parte da base do Santos. Querendo ou não, também tem aquela questão da revelação do clube, porque ele foi contratado, mas foi para jogar também na base e ele aprende. Então, assim, é uma revelação compartilhada, digamos assim. É uma criança que tem dois pais, né? Que eles costumam falar. Então, assim, dá para você taxar como um garoto revelado no Santos, porque de fato jogou competição de base. Mas é um goleiro que eu acho que ele conseguiu responder na hora certa, entendeu? Ele podia até ter respondido antes se no Domingos não tivesse quebrado a perna dele no treino. Mas tanto é que o Vladimir, né? Ele passou na frente, né? Do Rafael, foi mal, muito mal. Até deixou um gosto amargo na torcida do Santos. Depois ele perdeu a vaga, foi o Rafael depois fez a história dele. Também tem muito essa questão do timing, né? Tem o mental, né? A força mental do atleta também ajuda muito. É que o goleiro também, né? Uma falha pode acabar não com a carreira toda, mas pode gerar graves consequências. E a Bel pergunta também do Alex, Caio, esse zagueiro da base que foi inscrito no Paulista. O Alex, ele também é esse caso, né, de jogador que não é totalmente revelado pelo Santos. Ele era do Fluminense e veio para o Santos. Ele sempre foi um zagueiro que ele se destacou muito por ser técnico, assim. Acho que ele é mais técnico do que zagueiro, entendeu? Assim, é bom zagueiro, assim, ele aprendeu a defender no Santos, assim. Mas ele não é tão alto para a posição dele. Só que ele é rápido, como disse, tem boa saída de bola.
Por exemplo, você falou do Aguilar, ele é muito parecido com o Aguilar. A torcida do Santos hoje tem raiva do Aguilar, muito pelo que aconteceu, né, naquela sequência com ele, mas antes daquilo ele era um zagueiro seguro. O Alex, ele é dessa maneira. Ele é um cara que você não vai ver ele dando chutão, você não vai ver ele gritando pra torcida, sabe? Quando o zagueiro afasta e grita e tal. Ele é um cara mais calado, um cara mais low profile. Mas assim. você gosta? Você acha que é uma boa aposta? Tá. Então, aí falar de aposta, que é uma boa aposta é complicado. Justamente pelo momento, por exemplo, o Lucas Veríssimo, ele era uma boa aposta em 2014, só que ele fez 2 jogos ruins e a torcida achou que ele era ruim. Ele teve que comer muito feijão com arroz. O Luiz Felipe, exato. Comeu muito feijão com arroz e hoje ele é o melhor zagueiro que eu vi jogar no Santos depois do Alex, por exemplo. Eu acho. Ele é espetacular. Ele é muito melhor que o Gustavo Henrique, que é revelado no Santos. É muito melhor. Só que, assim, ele deixou uma má impressão no início, né? Porque também jogar de zagueiro é complicado, uma posição caótica, né? Então, assim, você tem que ter um carinho redobrado com o jogador nessa posição. O Alex é um jogador desse tipo. As minhas dúvidas com relação ao Alex é só isso, questão mental dele. Porque hoje o zagueiro que sai jogando, ele é muito propenso ao erro, certo? Por exemplo, o Aguilar. Só que, como no caso o Gustavo Henrique, ele passava batido porque ele não participava do jogo. E quando era exigido para participar, ele participava errado. Só que como ele era zagueiro, ele já tinha essa desculpa, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber separar um pouco a situação. Acho ele bom zagueiro, mas eu esperaria um momento mais tranquilo do Santos, tá? Não dele, para começar a utilizá-lo. E, assim, a gente viu o que aconteceu com o Gustavo Henrique, o que pode acontecer com o Yuri. Você acha que falta um cuidado do Santos na hora de vender esses moleques, né? Esses meninos, esses garotos? Porque eu acho que entristece muito chegar um momento que o jogador simplesmente sai, o Santos não ganha nada com isso. Você acha até a questão do Caio Jorge, né? Se demorou muito, a mãe dele, acho que até... O Renier também. Você acha que o Santos ele deixa chegar muito no fim, assim, para ir atrás desses meninos? Por que você acha que nos últimos anos está tendo tanta briga na hora da saída, né? Eu acho que o Rodrigo é um dos únicos que saiu e ainda gosta do clube, né? Dessa maneira da organização. E só complementando a pergunta da Bel, teve uma mudança recente no formato, né, da base que o William Thomas mudou. Você acha que isso é o suficiente para evitar esses problemas? Bom, uma pergunta complexa. Eu acho que assim, a grande resposta para essa pergunta, a primeira pergunta, especialmente da Isabel, é a maneira como o presidente lida. Porque a gente sabe que quem tomou as rédeas da negociação foi o Pérez. E a gente sabe que o Pérez é um cara, né? É um cara, né? Assim, caricato, no mínimo, para a gente dizer. Atrapalhado. Então, assim, ele tem a maneira dele de negociar e então ele nunca vai abrir mão disso. Tem muita gente que não gosta. A gente sabe que futebol é diferente. Futebol, a maneira de negociar jogador é diferente. Então, assim, muitas vezes não vai dar certo. Pode até dar certo. Pode até apelar por emocional, por exemplo, como foi com o Caio Jorge. Acho que o Santos conseguiu segurar o Caio Jorge muito pelo emocional. Porque é um garoto que está desde os 10 anos de idade no Santos, jogou em todas as escolinhas do Santos, depois veio para Santos. Então, assim, é uma questão assim, que pesou mais, acho, até do que o tratamento que foi feito com ele. Eu não estou falando que é informação, estou falando que é um feeling pelo que a gente percebe e o que vê a trajetória do atleta. E, então, acho que isso aí é o meu posicionamento, eu faria diferente. Base é sempre olhar para o futuro, não só literalmente pensar em jogar, mas pensar em contrato. Você tem que tomar muito cuidado. E respondendo o que você perguntou, Anitta, eu acho que assim, é uma mudança óbvia no William Thomas. Acho que assim, qualquer pessoa que se preocupa minimamente com o seu clube sabe que a base é mais importante até do que o profissional. Então, assim, você tem que segurar primeiro o que você tem na base, porque na hora de arder, você vai procurar onde? Na base. E você ter, por exemplo, uma equipe sub-20, como o Santos teve, como o próprio William Thomas falou, 30 jogadores sem contrato, pelo amor de Deus, nem um clube profissional, nem um clube de várzea faz isso. Então, assim, nem o Taubaté, né, Caio? Nem o Taubaté, nem o Independência, aqui onde o meu pai jogava, faria isso, mas é complicado. Então, assim, você tem que partir do preceito, você tem que ter alguém que só foque na base, entendeu? É uma coisa que o Santos fez, eu acho que não sei se foi uma decisão do próprio Renato Florencio, ou do William Thomas, ou do Pérez, de botar o ídolo do time para cuidar da base, é essencial. Falo isso pelo que acompanho dos times europeus. Você vai, por exemplo, no Ajax da vida, Overmars.
um dos maiores ídolos do time, cuida da base. Você vai no Manchester United, um dos maiores ídolos do clube, no caso, Paul Scholes, está cuidando da base. Você vai no PSV, Van Nistelrooy, cuida da base. Você vai no Bayern, você tem o Klose, olhando a base. Você precisa ter o atleta, o jovem, ele precisa ter um modelo. Ele precisa ter alguém a ser seguido. Você consegue pensar no atleta hoje? O Renato não foi revelado no Santos, mas é santista, marcou a carreira dele jogando pelo Santos. Vocês conseguem pensar num cara melhor que o Renato para essa função? Não. Então, Caio, muito, muito obrigada a você. Foi muito, muito legal o papo. E para o torcedor do Santos que acompanhou a gente, muito obrigada por ficar até aqui e até semana que vem. Tchau, gente. Grande abraço, foi muito bom conversar com vocês. Beijo, Ni. Beijo, Caio.